E aí, Marcelo Bezerra, tudo bem? Nelson, boa tarde, tudo certo? Como anda as coisas? Tá frio, né? Essa época do ano agora tá frio. Tá. Mas é bom estar de volta nessa nossa rotina aí de falar com o pessoal sobre alguns assuntos de segurança que a gente tem visto aí, ó. Qual que é o assunto de hoje, Marcelão? Pois é, hoje então a gente vai comentar sobre o ataque à Costa Rica, ou os ataques à Costa Rica, né? Começaram em 12 de abril, continuam, na verdade, né? E é um tema bastante interessante, viu? Bastante interessante. Vamos então contextualizar a galera aí com relação a esse ataque. Foi um ataque de ranço, né, Marcelo? Como é que, eu vi que você escreveu já um artigo sobre isso. Do que se trata, afinal? Isso eu escrevi mês passado. Então, foi um ataque de ransomware, foi feito pelo Conte. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Conte responsável, uma série de ataques, inclusive na Ucrânia, é um clube russo. Os americanos dizem que ele é patrocinado pelo governo americano, tá? Então, desculpa, pelo governo russo. Então, os americanos dizem que ele é patrocinado pelo governo russo, mas não há provas. Mas a questão é o seguinte: então, no dia 12 de abril, que era justamente o último mês do mandato presidencial lá na Costa Rica, eles fizeram um ataque inicialmente ao Ministério das Finanças, com ataque de ransomware, pediram 10 milhões de dólares. O governo inicialmente acobertou, né, não levou a público, e no finalzinho de abril, início de maio, então teve a posse do novo mandato, do novo presidente. Aí sim ele revelou o ataque, explicou que o país estava se negando a pagar o ransom, pagar o resgate. E aí começou umas coisas bastante interessantes. Então, quer dizer, o ataque ele acabou se espalhando por mais de 20 órgãos lá do governo. O resgate subiu de 10 para 20 milhões. Quando o governo ressaltou que não ia pagar, é, o, o grupo o grupo que se denomina de UNC 1756, tá? Que é um grupo desconhecido, na verdade, o pessoal acha que é só um nome que o Conte utilizou, o pessoal do Conte utilizou, porque os meus indícios desse grupo foram de fevereiro só. Mas, enfim, então o grupo começou a ameaçar o governo da Costa Rica, é, dizendo que se não se não pagasse ia arcar com as consequências. Chegaram a enviar mensagens, né, para a população, convocando a população da Costa Rica para ir para as ruas para pressionar o governo a pagar o resgate, já que vários serviços públicos eles estavam afetados, importação, pagamento de funcionários, etc. Então, vários serviços do governo eles estavam impactados. Então, basicamente, aí o resumo é esse. Eu vi você falando do Conte. A gente teve no início do ano aí, foi bem discutido na internet, teve vários vazamentos com relação ao Conte Leaks, né? Vazamentos de informações do Conte Team, que é esse grupo aí que criou o ransomware, né? Que foi utilizado aí nesse ataque à Costa Rica. Você acha que pode ter sido, sei lá, assim, teve muita informação vazada, teve código-fonte vazado, você acha que pode ser um grupo que tenha tirado proveito desses vazamentos para criar sua própria versão do Conte, e isso de repente está jogando assim, fez a fama deita na cama, né? Que é o que diz aqui no Brasil, né? Os caras fizeram a fama, o Conte fez a fama. Teve o vazamento. Será que não pode estar atrelado esse vazamento com esse ataque? Não, pode ser, né? Pode ser, porque
realmente as técnicas utilizadas, tudo levou ao Conte, né? Então, o Conte, apesar desse outro grupo, desse outro ter utilizado, né, os atacantes terem utilizado esse outro nome, tá? Mas assim, é possível, na verdade, porque acabou que as coisas elas estão públicas. O próprio Conte, na verdade, é um Renzo as a service. Então, nada impede também que ele esteja sendo utilizado por terceiros, né? Não necessariamente os criadores do Conte, mas algum terceiro que esteja utilizando, talvez tenha até pago, né? Tenha até esteja pagando, né? Uma coisa interessante é que tudo leva também a crer que o ataque ele foi assim, os hackers eles estavam realmente procurando dinheiro. Então, nada leva a crer das investigações que tenha sido alguma coisa contra o governo. Aí, até o que me leva a pensar também se pode ser alguma mudança de estratégia, né? Ou seja, em vez de pedir resgate para empresas, começar a pedir para governos, tendo em vista que o governo consegue produzir a sua moeda, né? O governo, o governo imprime moeda, as empresas não. Então, teoricamente, seria mais fácil para um governo imprimir, talvez o governo também que não queira ser taxado de incompetente na parte da proteção da infraestrutura pela população, pelos opositores. Aí na Costa Rica, realmente, o novo governo acusou, né, pôs a culpa toda, na verdade, até porque eles assumiram já com o ataque ocorrendo, né? Então, eles colocaram a culpa toda no governo anterior, né, que realmente não fez o trabalho que deveria ter sido feito. Tá? Que é uma outra reflexão que a gente pode ter, né? Eu fico pensando assim, se você pensar, o cara tinha pedido 10 milhões, começou a pedir 20 milhões. Primeiro ponto, se o Conte está prestando esse serviço de Ransom as a Service, cara, você não precisa pagar muita coisa. Você é só, tipo, cara, tá aí o serviço, se você receber, legal, você me dá 10%. Que já é uma grande grana, entendeu? Já é Já bastante dinheiro. já é bastante grana, né? Entendeu? Ou, sei lá, me dá 45. Se você não receber, beleza, fez o negócio que fez e deixa quieto, né? Outra coisa, começa com um pedido de resgate para poder liberar os sistemas, depois alastra isso para outras instituições, convoca o povo para ir à rua. É uma cortina de fumaça para mim. Isso aí, para mim, me parece muito cortina de fumaça, dizendo: olha, não apoiamos esse governo e tal. E aí o que nos leva a crer é o seguinte, e assim, não vou dizer se foi ou não foi, mas pô, se você tem a negligência do governo anterior, de repente surge um novo governo, já justamente na passagem de governo, de um governo anterior para esse governo atual, e de repente vem esse negócio aí, joga, não é ninguém do país, na boa, tá usando todo esse cenário para dar uma camuflada, é realmente uma cortina de fumaça. E os caras querem grana, porque ninguém sobe de 10 milhões para 20 milhões assim só por. Ah, não, agora eu vou dobrar, de bobeira. Entendeu? Ninguém faz E o isso. governo lá chegou a dizer que teve participação interna, mas também quem investigou disse que isso era só meio uma desculpa para falar que que foi um ataque muito mais é, impossível de bloquear, né? Do que se fosse realmente de fora. Agora tem uma coisa também, eles roubaram dados também, vazaram quase 1 tera, eu notei aqui, vazaram quase 1 giga, desculpa, 1 tera não, quase 1 giga de dados do governo, e aí a cada ameaça do grupo, eles iam publicando parte disso. Então, a maior parte ela já foi publicada também, tá? Então, também tem isso, né? Então, também teve aí uma cortina de fumaça aí para vazar dados. Provavelmente, se tem alguma coisa lá confidencial, eles estão vendendo, né? Então, também estão fazendo lucro indiretamente.
E assim, não é difícil você imaginar que isso possa ter acontecido no governo da Costa Rica, né? A gente vê isso acontecendo ao redor do mundo aí, e de uns anos para cá, desde o início da pandemia, a gente tem visto que um dos maiores vetores, mudou muito, né? Os vetores de ataque, já vinha alguma coisa ocorrendo há muito tempo já do aumento, né, dessa taxa de ataques via ransomware, né? Mas durante agora a pandemia a gente tem visto muito isso, e principalmente porque muita gente foi para suas casas, o pessoal mandou os funcionários para casa sem muita proteção, sem muita preocupação com relação à segurança, pensando mais em manter o negócio no ar naquele período em que a gente achava que de março até abril a gente voltaria a trabalhar, em maio estava todo mundo de volta, né, em 2020, e na verdade isso daí foi se prolongando, aí a partir daí junho, julho foi uma escalada de processos aí surgiram termos de burnout e tudo mais, porque a carga de trabalho foi crescendo gradativamente e às vezes até exponencialmente, né? Que você vê que hoje em dia as pessoas têm que botar intervalos na agenda para poder ter tempo de fazer um bio break, né? Para poder almoçar ou poder fazer algumas coisas. Mas a gente tem visto isso daí acontecendo nos últimos 2 anos, praticamente, 2020, 2021, e a gente entra em 2022 novamente com o Renzo. O que que você recomenda, pela experiência que você tem da gente ter convivido aí em algumas situações de 2020, 2021, o que que você recomendaria para esse pessoal para ele poder tentar evitar? Porque, assim, backup a gente já sabe que não é silver bullet, né? Não é bala de prata para isso. É, Como é que você vê a estratégia para se proteger desse tipo de. é. Primeira coisa, primeira lição, aliás, até o backup, né? Nem o backup o governo tinha, na verdade. Então nem isso eles tinham. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a primeira lição, olha, se imagina assim, você imagina que um ransom aí de 10 milhões, um resgate de 10 milhões, a gente sabe que algumas empresas nos últimos 2 anos pagaram valores até semelhantes a isso, né? É, mesmo não pagando, você tem um prejuízo absurdo, né, que o governo está tendo, as empresas têm, para reinstalar os sistemas, recuperar dados, às vezes são dados que não irrecuperáveis, né? Quer dizer, o prejuízo é enorme. Então, a primeira lição é que toda vez que algum órgão, alguma empresa tem um prejuízo por ataque, somente de ransomware ou de vazamento de dados, ele é sempre superior ao investimento em segurança. Primeira coisa é essa, né? E não é pouco, não, é muito. Então, um gasto de US$ 1 milhão de segurança, né, os órgãos não querem fazer, não tem orçamento, e aí eles sofrem um ataque e acabam pagando 2, 3, 4, até US$ 10 milhões, como a gente sabe que já foi pago. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? As empresas, órgãos, governos, eles têm que realmente reservar um orçamento de segurança. E hoje a segurança digital ela é igual, cibernética, a necessidade dela é igual à segurança física, né? Então, se instalam sensores, câmeras, equipes treinadas e tal, 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 em segurança física, se gasta um dinheiro em segurança física e não se gasta em segurança digital, ou se gasta muito pouco, né? Ou se gasta muito pouco, ou se reduz projetos para ficar dentro de um orçamento pequeno e aí abrindo uma série de espaços. Então, a primeira coisa é essa, né? A primeira coisa que eu vejo é essa, mesmo que as estratégias variem, né, de setor, né, financeiros, para uma indústria, para um governo, para serviços e tal. Isso é que eu penso que é assim, a primeira reflexão. Eu concordo com você. Eu até acrescentaria, sei lá, na verdade, assim, pegando já o que você disse, eu vejo assim, um plano de continuidade do negócio é importante. Em qualquer, assim, independente, você vê, por exemplo,
a gente está tendo agora a guerra na Ucrânia com a Rússia, né? E aí, puta, você imagina as empresas que estavam lá, qual é o planejamento que elas têm para a continuidade do negócio, né? No momento de uma guerra. Um desastre natural, né? Como é que as empresas lidam com esse tipo de coisa? Puta, eu não estava imaginando que ia acontecer isso, né? Então, você tem situações de estratégia que você tem que pensar para o seu negócio de manter a resiliência dele, e uma delas é a segurança. E como você falou, o cara que fez um investimento em segurança, seja, pô, 2 anos atrás, 3 anos atrás, antes da pandemia, durante a pandemia, seja lá quando for, no momento que ele sofre o primeiro ataque de ransomware e não é afetado por isso, a solução já se pagou. A solução ela É, se pagou, entendeu? Naquele é, momento que ele detectou, ó, teve uma tentativa de ataque de ransomware, ou eu tive uma máquina comprometida do ransomware, ela entrou aqui na minha rede, mas na hora que fez o comando e controle, a comunicação comando e controle, eu bloqueei, não teve essa comunicação comando e controle, não teve como fazer a movimentação lateral e a gente conseguiu estancar a sangria ali no momento em que começou a sangrar. Então, quer dizer, é um negócio que se paga, né? E, novamente, estratégia. Segurança da informação, como você falou. Segurança da informação, eu acho que hoje em dia é até mais importante do que a segurança física. Porque segurança física, você precisa de ativos físicos. Quando você fala de ativo digital, cara, quantos são? São muitos. Entendeu? E às vezes aqueles ativos digitais são muito mais valiosos do que os ativos físicos que a empresa às vezes tem. Quem trabalha com informação. Principalmente, eu lembro da gente ter lidado há muito tempo atrás, uma vida passada nossa, de uma situação que teve uma coisa parecida, não foi um ransom, mas apagaram todos os servidores e tipo, o business do cliente quase ficou parado. Eu estava indo para um cliente, eu tive que voltar para começar a passar por um processo todo de final de semana, reestruturar toda a rede, montar todas as barreiras de segurança, camadas de segurança, virando noite, botando equipe, mandando o pessoal daí de São Paulo vir aqui para o Rio, e a gente fazendo isso tudo. Então, quer dizer, quando a pessoa não pensa na segurança, ela acaba é a mesma coisa. A pessoa não quer botar um seguro no carro. Aí vai lá, bate com o carro. Aí fala, por que que eu não tinha um seguro, né? Depois que bateu com o carro, que lembra do seguro. Por que que a pessoa só pensa no seguro depois que bate com o carro? Pensa antes, né? É a mesma coisa com a segurança da informação. Tem que pensar em fazer esse investimento para você ter essa segurança, essa garantia de que você vai pelo menos passar. Não é que vai te deixar imune, mas que você vai saber lidar com aquela situação. Porque a gente vê que tem coisas que acontecem no mundo digital que a gente não está preparado. Como, por exemplo, quando teve o WannaCry. Pô, a maioria não estava preparado para aquilo. Entendeu? Por mais que você fizesse investimento e tudo mais, elas não estavam preparadas e muitas sofreram, mas conseguiram, através de experiência, de ter playbooks, resposta a incidentes, saber qual é o momento em que o incidente vira uma crise, como que elas conseguiam moldar isso. Então, qual é a sua mensagem final para quem está nos vendo hoje, Marcelo? Com relação a esse caso, o que que você gostaria que essas pessoas que estão assistindo elas levassem como mensagem ao final desse vídeo? é, bem, primeiro é o que a gente está falando, quer dizer, o investimento em segurança realmente é investimento. E também é o seguinte, é impossível a gente cobrir todas as situações. Então, também as empresas precisam, você comentou, precisam ter lá o seu plano de resposta a incidentes, o seu playbook. Às vezes a gente tem uma ideia de que é muito mais complicado do que é, mas, na verdade, ter as condições de, uma vez que se detecta um ataque, ou uma suspeita de ataque, ou alguma coisa que não esteja funcionando, ter um plano claro do que fazer, né? Anotado já, né? Então, quem é que eu vou que eu vou envolver, né? Então, não ficar procurando telefones para ligar, não ficar decidindo e gastando aí minutos preciosos, o que que eu faço agora e etc. Né? Então, ou seja, a pessoa que tiver o horário que for, no dia que for, quem tiver fazendo ali o gerenciamento da rede, dos sistemas e da segurança, saiba exatamente o que fazer.
Tem que ter um ponto de partida, né, Marcelo? Bom, considerações finais que eu deixo aqui para o pessoal pense em segurança como um seguro de carro. Se você está andando no meio da rua, você sofre o risco de parar, bater, de alguém bater em você. Então é sempre você aquilo que minha avó dizia, né? Que não tem remédio, no que não tem remédio, remediado está. Mas no caso de segurança, a gente tem visto tanto avanço tecnológico na parte de proteção que hoje em dia você já tem até os nomes das equipes. Você tem a equipe de Red Team, que é de ataque, tem a Blue Team, tem a Purple Team que junta tudo. Então, tá fácil hoje em dia. Você tem ferramentas, você tem conhecimento, existe muitas ideias e muitos documentos compartilhados na internet, com metodologias, com como Isso, você não tem realmente. nada secreto, né? Está tudo aberto, né? Está tudo aberto. E Não, não, sistemas também, quer dizer, software, processos, está tudo documentado hoje em dia. Não existe mais segredo, e tem muita metodologia, muitos padrões que são seguidos como NIST, CIS, etc., que ajudam a você ter uma visão de como você está permeando a sua área de segurança, né? Porque às vezes isso daí não é algo, mas agora eu acho que depois dessa pandemia, dessa jornada, muita gente fez essa jornada digital, acho que agora se tornou um alicerce, né, para os negócios das empresas essa área digital. Então, se você está pensando nisso, começa agora, não espera acontecer alguma coisa para justificar, porque na hora que acontece algo, você pode mostrar os use cases mal sucedidos, né, que a gente tem no mercado, de coisas que aconteceram e ó, aqui, ó, olha o que está acontecendo aqui. Eu preciso de grana para Não poder deixa a me. sua empresa ser um dos exemplos negativos, né? Aí que Exato, tá. não pode ser um bad use case, né, cara? Não pode ser um bad use case. Então, acho que é isso, Marcelão. E aí, agora a gente, se você gostou do vídeo aí, dá um like, comenta, traz aí, sei lá, quais são os tópicos que vocês gostariam de me ver discutindo aqui com o Marcelo, se você gostaria que a gente trouxesse convidado. Diz aí o que que você acha, deixe seus comentários. Isso aí, pessoal. Então, obrigado aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão estar vendo isso. E isso mesmo. Então, obrigado aí quem assistiu e deixe os comentários. Abraço, pessoal.